república, por exemplo, né, que é o tema central nosso, né? Vou fazer só um resuminho do que vocês já viram, do que eu já coloquei lá nos pets, aí se tiver alguma pergunta pode fazer também. Essas últimas duas, e agora com esse terceiro pet, a gente falou sobre o período, né, chamado de República Velha. O que é a República Velha? É um período, né, de do Brasil que vai de 1889 até 1930. O Brasil teve dois períodos de monarquia e o último monarca brasileiro foi Dom Pedro II. E ele foi destituído em novembro de 1889 e aí começa o período que a gente chama de República. Então, a República ela começa oficialmente em 15 de novembro de 1889. É claro que muita coisa do Brasil, nessa época, não mudou assim do dia para a noite. Né? A estrutura de um país ainda desigual, um país que tinha pouco mais de um ano que tinha libertado seus escravos, né? Ainda era um país cheio, né, de características, né, coloniais ainda, com uma desigualdade muito grande entre as classes, né? E também era um país que estava num processo de desenvolvimento. Apesar dele ser um país ainda com características coloniais, mas ele já começava já a receber influência, principalmente, né, de países como a Inglaterra, né? Estados Unidos ainda não, mas a Inglaterra ainda exercia uma influência muito grande frente ao Brasil. A partir, né, do século XX, aí, a Inglaterra cai um pouquinho, né, em termos de influência, e os Estados Unidos começa a, vamos dizer assim, a liderar aí essa influência na América como um todo. Mas no caso do Brasil, em 1889, começa a República. Né? O que é uma república? O que ela diferencia da monarquia? Na monarquia, nós temos um rei que chega ao poder de forma dinástica, né? Ou seja, sucessão familiar. Então, o Dom Pedro II herdou isso do pai dele, né, que era Dom Pedro I. Né? E assim acontece, né? Nós temos algumas monarquias no mundo, a mais conhecida é a da Inglaterra, né? Mas a monarquia, ela é poder que ele é vitalício. Enquanto a pessoa viver, ela fica ali no poder. O que tem a república de diferente? Né? A república ela é baseada no voto, né, e em mandatos eletivos. Então, uma pessoa, naquela época, no final do século XIX, nós tínhamos mandatos de 5 anos. Então, a pessoa era eleita, ficava 5 anos, outra era eleita, e assim havendo uma sucessão, né, um rodízio de representantes. No caso do Brasil, esse rodízio foi muito restrito. Por quê? Né? Porque, primeiro, que os dois governantes, né, iniciais da República eram militares, então não mudou, né, a ideia que eles tinham, não. Que era uma ideia positivista. O que é positivismo? Que pensava uma sociedade fechada, uma sociedade que não aceitaria revoluções nem rebeliões, uma sociedade que fosse basicamente, né, dividida entre classes que aceitassem as suas condições, né, e que ninguém deveria se insurgir, né, ser contra isso, não. Então, geralmente, o tratamento que era dado a qualquer tipo de manifestação era violência. Era literalmente usar a polícia, né, usar os órgãos de repressão contra esses trabalhadores, fossem eles do campo ou os primeiros, né, trabalhadores da cidade. Então, ainda era um governo que a gente chama, né, de bastante conservador, né, e um governo oligárquico. O que quer dizer oligárquico? Vem de oligarquia, ou seja, um governo de poucos. Oligos quer dizer poucos, arquia quer dizer poder. Então, era um governo de poucos, né, uma minoria formada por pequenos, os primeiros empresários, né, que surgiam no Brasil, e em sua grande maioria os cafeicultores paulistas, né, que eram os donos das grandes fazendas de café, porque naquela época o café era o produto mais importante da economia brasileira e, consequentemente, né, as pessoas que detinham esse poder tinham uma influência política muito grande. Né. Outra característica da República Velha, né, apesar de existir um voto, né, esse voto era restrito aos homens maiores de 21 anos. Então, as mulheres não votavam, os analfabetos não votavam, né, e outra coisa, essa questão do voto, ela não era de forma alguma democrática, porque existiam grandes coronéis, né, empresários, donos de fazendas, que eles exerciam domínio sobre uma região, né, isso ainda existe no Brasil até hoje, e através de fraudes, através de coerção, às vezes até de violência mesmo, eles obrigavam aqueles camponeses, né, a votar sempre nos candidatos deles.
Então, era um movimento que a gente chamava de coronelismo, né, porque esses coronéis, eles mandavam na política literalmente. E, por conta disso, usavam o chamado voto de cabresto, né? Cabresto em referência ao animal que controla ele também, chamado curral eleitoral, né? E, em termos de economia, o Brasil, naquela época, né, investia muito no trabalho dos imigrantes, porque o governo, percebendo uma crise que a Europa vivia, uma crise na sua agricultura, começou a fazer propaganda para que imigrantes viessem para o Brasil trabalhar aqui, que eles teriam terras, eles teriam condições, né, de desenvolver a sua vida, fazer a América, né, essa era a frase que eles utilizavam. Mas, na verdade, eles chegavam aqui e as condições de trabalho eram degradantes. Os primeiros que chegavam, inclusive, eles passaram a morar nas antigas senzalas, né, que eram dos escravizados. E aos poucos foram construindo ali suas casas, eram obrigados a permanecer na fazenda até o final da colheita do café, recebiam salários muito baixos, né, eram submetidos às vezes à violência física, até sexual, né, e muitos acabavam tentando fugir, né, daquelas fazendas. E quem conseguia ia para as primeiras fábricas que estavam surgindo ali em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Foram os primeiros centros de fábricas, né, de indústrias que teve no Brasil. Então, politicamente, o Brasil estava nas mãos dos coronéis, economicamente, também nas mãos desses fazendeiros, né, paulistas. É por isso que nessa época surgiu a denominação de política do café com leite, porque os estados que tinham a maior importância econômica eram Minas e São Paulo, né? Então, São Paulo, né, como grande produtor de café e Minas como grande produtor de leite. A política do café com leite, então, era uma sucessão, um acordo entre esses estados, para que a cada 5 anos um representante desse estado governasse como presidente. E aí eles continuavam estando no poder, né, sempre sendo resolvidos, sempre estando em primeiro lugar. Essa situação, né, continuando então, essa situação de revezamento no poder entre os mineiros e os paulistas, ela vai continuar de praticamente aí 1906, né, por aí, até 1930. Então, praticamente aí por mais de 20 anos, né, a política do café com leite existiu. Depois vai acontecer um fato muito importante, e isso vai ser o que nós vamos começar a estudar a partir de semana que vem, que é a chamada Era Vargas. O próprio nome já diz, né? Quando você fala era, é um período muito longo, né, de governo. E esse período, né, foi, né, de governo do presidente Getúlio Vargas, que vai dar um golpe nesse momento, né, no Estado brasileiro, e acusando esse Estado de fraude, né, acusando esse Estado até de crimes políticos, ele vai tomar o poder e com ele vai subir, né, vai passar a ter influência estados que antes não tinham tanta influência assim, que no caso é o estado dele mesmo, do Rio Grande do Sul, a Paraíba, né, e outros, né, que vão ganhar força nesse momento aí. E a Era Vargas foi o período de governo de maior tempo, de maior duração da história da República, porque Vargas vai governar de 1930 até 1945. Isso 15 anos direto. E aí depois ainda ele retorna em 1950, ele vai ser eleito, né, diretamente pelo povo e governa de 51 até 1954. Então, a partir de semana que vem, a gente vai falar sobre as características desse governo, o que ele trouxe de diferente, né, também, o que ele manteve, né, e qual a importância dele para o Brasil.